Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves e com muita alegria estamos com você novamente em mais uma experiência online da nossa Igreja Assembleia de Deus de Gramado. Nós estamos nesses dias na nossa igreja vivendo a nossa campanha anual de renovação espiritual, campanha 50 dias de poder, que iniciamos no último domingo, dia 4 de abril, e vamos até o dia 23 de maio, no domingo de Páscoa, até o domingo de Pentecostes. E o tema da nossa campanha este ano tem sido Igreja Essencial, onde nós estamos estudando a essencialidade da igreja. Se igreja é essencial, o que torna ela essencial? E esse é um tema de grande importância, porque nesta última semana, desse mês de abril de 2021, esse tema foi parar, inclusive, no STF, na Suprema Corte do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, aonde os juízes tiveram que decidir como que eles iriam tratar essa questão da liberação dos espaços litúrgicos, isto é, o maior número de presença de pessoas nos espaços de culto daquelas igrejas e religiões que reúne pessoas para as celebrações de seu culto, que é muito o caso das religiões cristãs, principalmente, que reúnem os seus fiéis para as celebrações. Não somente a religião cristã, muitas outras religiões também, mas a nossa fé, ela também é expressa, ela deve ser expressada através de momentos de celebração. E essa polêmica, ela surgiu em função de toda essa pandemia que nós ainda estamos vivendo no Brasil, em função do coronavírus. Porém, mais do que olharmos para a questão da presença do culto, a presença de pessoas no espaço litúrgico, o que nós estamos procurando responder nessa campanha é sobre a essencialidade da igreja. Mostrar que igreja é essencial, não apenas quando ela se reúne no seu espaço litúrgico, no seu templo, mas a mostrar que a igreja é essencial porque ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. O que está muitas vezes na mente de muitas pessoas, e a gente ouviu muitas opiniões divergentes sobre esse tema, da questão da liberação dos cultos, é que se igreja realmente é essencial ou não. O que ficou claro para muitas pessoas que inclusive não tem nenhum tipo de simpatia pela igreja é que tem que fechar mesmo, porque afinal de contas o objetivo dessas igrejas é apenas arrecadar dinheiro, não é? É apenas fazer com que os seus líderes fiquem ricos, é apenas usurpar das pessoas, não é? Os seus recursos, pessoas de boa fé, e enganar. Isso é o que está na mente de muitas pessoas que simplesmente e literalmente odeiam tudo aquilo que diz respeito à igreja, ao evangelho e a Jesus Cristo. Por um outro lado, obviamente, que nós como pastores e como igrejas precisamos ter responsabilidade pelas pessoas que compõem a nossa membresia, por aqueles que frequentam as nossas celebrações, e precisamos sim contribuir e ajudar as autoridades, principalmente num momento como esse, em que milhares de pessoas estão morrendo diariamente na nação brasileira em função do coronavírus. Então, o nosso objetivo com essa campanha é mostrar que a igreja ela é essencial, tanto quanto ela se reúne para o seu culto no templo, para o momento de celebração, como ela também é essencial em outras esferas da sociedade, em outras áreas, não somente da vida dos seus membros e frequentadores, mas para uma sociedade. A igreja presta um serviço espiritual, emocional, extremamente relevante. E para aqueles que creem no Evangelho como nós cremos, a igreja, ela atua na vida das pessoas, mostrando para elas o destino que Deus tem para elas na eternidade.
para aqueles que creem e para aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Então a grande questão aqui não é se igreja é ou não essencial. Eu tenho a convicção de que igreja é essencial. Aqueles que estão me assistindo, eu creio que na sua maioria acreditam que igreja é essencial. Então a grande questão aqui não é se é ou não. Eu quero mostrar para você a essencialidade da igreja durante esta nossa série, durante essa nossa campanha. No domingo passado, nós começamos a nossa série, a nossa campanha falando sobre uma igreja essencial é centrada no Evangelho. Isso significa que ela não cai em polaridades, seja de direita ou seja de esquerda. Igreja essencial é centrada no Evangelho. E nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mostrando essa realidade de que a igreja do Pentecostes, a igreja primitiva, ela foi gerada através de uma pregação do Evangelho que o apóstolo Pedro pregou e praticamente 3.000 pessoas receberam a Cristo naquele dia e foram batizados. Quero falar hoje sobre um segundo elemento da igreja essencial, ou o que torna uma igreja essencial, que é a presença e a pessoa do Espírito Santo na vida de uma igreja. Por isso eu quero ler com você Atos capítulo de número 2, ainda olhando para Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, quando Pedro responde para aquelas pessoas que perguntam para ele o que eles deveriam fazer para ser salvo. Pedro disse: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aqui o Evangelho, vocês serão redimidos dos vossos pecados ao crerem em Jesus e serem batizados. E o segundo fator, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Versículo de número 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro aqui está dizendo que uma igreja que é essencial, primeiro, ela é centrada no Evangelho, porque as pessoas que passam a pertencer a esta igreja são atraídas pela mensagem do Evangelho, não atraídas por uma mensagem motivacional, de teologia da prosperidade, não. Pedro disse que a igreja essencial ela é formada por pessoas que creem no Evangelho de Jesus. Segunda coisa que Pedro está dizendo, e para que vocês vivam esse Evangelho, vocês precisam da pessoa do Espírito Santo. Vocês precisam do dom do Espírito Santo. Então eu quero falar hoje sobre a segunda característica de uma igreja essencial. É uma igreja cheia, plena do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero conduzir você agora naquilo que nós poderíamos chamar de um estudo de caso. Por que eu quero trazer isso hoje? Eu quero trazer um exemplo prático de como a pessoa do Espírito Santo, atuando em uma igreja que dá liberdade para ele, essa igreja ela se torna importante no contexto aonde ela está. Eu quero falar um pouco da nossa denominação. Por favor, não ache que eu estou aqui descartando as outras denominações ou menosprezando outras denominações, mas eu quero mostrar para você um pouco da importância do movimento pentecostal assembleiano no contexto brasileiro e também no contexto gaúcho. E por que eu quero trazer esse estudo de caso? Porque a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, neste mês de abril, está completando 97 anos. Fazem 97 anos, não é? Ela completará 100 anos em 1924, então fazem 97 anos que dois missionários suecos, Gustavo e Elisabeth Nordlund, desembarcaram na cidade de Porto Alegre em 1924 para poder plantar a Igreja Assembleia de Deus, a primeira Igreja Assembleia de Deus em solo gaúcho. A Igreja Assembleia de Deus ela é uma igreja evangélica de tradição pentecostal. O que significa isso? Cremos no Evangelho,
Ela é de tradição pentecostal porque ela crê na atualidade dos dons espirituais. Dentre eles, o dom que se manifestou em Atos capítulo 2, em que os discípulos de Jesus falaram em línguas estranhas quando o Espírito Santo veio sobre eles, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Línguas estranhas para eles, obviamente, mas para aqueles que estavam ouvindo, eles estavam ouvindo já uma pregação preparada já pelo Espírito Santo. A Igreja Assembleia de Deus, ela se tornou a maior denominação evangélica no Brasil. No Brasil, ela já tem mais de 100 anos, ok? No Rio Grande do Sul vai completar 100 anos agora, em 2024. E provavelmente é a maior denominação evangélica do estado do Rio Grande do Sul. Se não é a maior denominação evangélica, pentecostal com certeza é a maior denominação pentecostal em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estima-se que a nossa denominação tenha no Rio Grande do Sul mais de 200 mil pessoas que fazem parte da nossa membresia. E a Assembleia de Deus, ela moldou o movimento pentecostal no Brasil na sua origem. Mas o que de fato tornou essa denominação, tornou essa igreja importante dentro do contexto brasileiro, não é o seu tamanho, não é a sua estrutura, é a maior denominação evangélica do Brasil, tem a maior editora evangélica ou editora cristã da América Latina, milhares de templos espalhados por todo o Brasil, e a estimativa é que 12 milhões de brasileiros pertencem ao movimento pentecostal assembleiano, que torna a Igreja Assembleia de Deus no Brasil uma igreja importante dentro do contexto. Não é somente a sua grandeza, como eu já disse, a sua estrutura, mas foi o impacto que a nossa igreja teve em mais de 100 anos de Brasil e quase 100 anos no Rio Grande do Sul. E obviamente que isso você não vai ver da maneira como eu vou trazer para você em muitos lugares. Você não vai ver nenhum tipo de mídia, pelo menos aquelas que não conhecem, falar sobre isso. Então eu quero trazer para você alguns detalhes da importância do movimento pentecostal assembleiano, primeiro, para o contexto evangélico do Brasil e segundo, como que esse movimento contribuiu para a própria sociedade brasileira. Em primeiro lugar, dentro do contexto de igreja cristã evangélica no Brasil, o movimento pentecostal assembleiano resgatou a importância do Espírito Santo para a fé cristã. A teologia reformada ou a teologia protestante, ela é fundamentada ela tem 4 fundamentos que eles chamam de que os reformados chamam de 5 solas. E eu já vou explicar quais são essas 5 solas. E infelizmente algumas pessoas estão dizendo que a Assembleia de Deus, por ser uma igreja de tradição pentecostal ou de linha pentecostal, ela não tem uma teologia reformada. E eu vou provar para você que a base, a essência da teologia da Assembleia de Deus, ela é uma teologia reformada, porque inclusive tudo que eu vou dizer para você aqui está na nossa confissão de fé, naquilo que nós cremos, como a base fundamental da nossa fé. Então, a Reforma Protestante elegeu 5 solas, que eles chamam de sola gratia, sola fide, solo Cristo, sola Scriptura e soli Dei glória, ou glória só a Deus. Então, sola gratia significa só a graça, sola fide é só a fé, solo Christus, só Cristo, sola Scriptura quer dizer que é só a Escritura e a glória é só a Deus. Muito bem, todos esses elementos estão presentes na nossa fé pentecostal assembleiana. Por quê? Nós cremos que a salvação é só pela graça, nós não pregamos que salvação nenhuma pessoa vai ser salva pelas suas obras, nós pregamos que salvação é só pela graça, nós pregamos que é só pela fé, mediante a fé no sacrifício de Jesus e naquilo que Ele fez por nós para nos salvar. Salvação é pela fé.
Nós também pregamos a centralidade da salvação em Jesus. Nós cremos que somente Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Nós também temos sola Escritura, porque nós cremos que a Bíblia está ali na confissão de fé assembleiana. É a nossa única, ela não é uma, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a regra que nós cremos e é a regra que nós devemos praticar. E cremos que glória é só a Deus, somente Deus é que deve receber a glória, porque fomos criados para a glória de Deus. Mas, como pentecostais, nós também entendemos que as 5 solas eleitas pela Reforma, ela deveria ser trinitária, porque as 5 solas falam sobre o Filho, as 5 solas falam sobre o Pai, falam sobre Deus, mas está faltando o solo Espírito Santo. Está faltando a pessoa do Espírito Santo nas 5 solas da Reforma. Então, o movimento pentecostal, ele veio resgatar a importância do Espírito Santo também, aleluia, como Deus. Nós cremos na Trindade. Então, nós cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho e também cremos no Deus Espírito Santo. Não que os reformadores não crescem, mas devido ao contexto, eu não vou entrar no mérito aqui, que é uma questão mais histórica, devido ao contexto em que estavam vivendo, deixaram o Espírito Santo de fora daquilo que deveria ser mais uma das afirmações. Por quê? Somente o Espírito Santo é que faz uma pessoa crer no Evangelho. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. Jesus disse que é Ele quem convenceria o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, inclusive, é o nosso Paráclitos, o nosso Consolador, aquele que viria para estar conosco quando Jesus voltasse para o céu. Ele disse, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. É o Espírito Santo que foi derramado sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, empoderando eles para que cumprisse a missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. Então, o movimento pentecostal, para o contexto cristão evangélico brasileiro, foi extremamente fundamental, foi essencial, porque resgatou a importância da pessoa do Espírito Santo como aquele que nos ajuda e nos encoraja a vivermos a fé. Por isso o movimento pentecostal foi essencial para o cristianismo no Brasil, porque resgatou a importância do Espírito Santo para que a vida cristã fosse dinâmica, experimental e não apenas racional. Por quê? Porque nós temos comunhão com Deus através de uma experiência espiritual, não apenas através de uma experiência intelectual. Porque o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. O Espírito Santo veio para tornar Deus não apenas uma ideia, mas para tornar uma realidade dentro de nós. Isso está na Bíblia Sagrada do início ao fim. O movimento pentecostal, então, ele foi e é essencial. O movimento pentecostal genuíno. Tem muita coisa aí que o pessoal está dizendo que é pentecostalismo, que não tem nada a ver com o movimento pentecostal, seja bíblico ou histórico, ok? Mas não vou entrar aqui no mérito, porque não é o nosso objetivo. Em segundo lugar, o movimento pentecostal, ele foi importante dentro do contexto da fé cristã ou da fé evangélica no Brasil, porque foi um movimento de propagação exponencial da fé. Propagação exponencial da fé. Preste atenção nisso. As igrejas evangélicas que existiam no Brasil quando o movimento pentecostal chegou, no intermédio da Assembleia de Deus principalmente, eram movimentos que estavam profundamente sacralizados, tanto no templo, quanto na figura de liderança do seu líder, do seu reverendo e do seu pastor, e estava muito restrito também a determinados grupos. Muitas igrejas evangélicas ou protestantes que estavam no Brasil, elas não tinham um projeto evangelizador, por exemplo, dos brasileiros.
Muitas delas vieram para atender os imigrantes que vieram de outros países, imigrantes que vieram da Europa, imigrantes que vieram da Alemanha, imigrantes que vieram de outros países para que pudessem, ao estar aqui, essas igrejas acabaram se tornando, muitas delas acabaram atendendo apenas essas pessoas, esses imigrantes. Outras conseguiam alcançar uma classe mais elitizada, mais intelectualizada brasileira, mas a grande massa brasileira, a grande população do Brasil não conseguia, não estava sendo alcançada por essas igrejas. Isto é historicamente provado. E aqui não estamos dizendo se elas estavam certas ou erradas. Nós estamos aqui, eu estou aqui apontando os limites, não é, destas igrejas no início do movimento pentecostal no Brasil. Então, muito centralizado na questão das atividades apenas dentro da igreja. As atividades eram realizadas basicamente apenas pelos oficiais da igreja, que eram os pastores, líderes ou reverendos, e também direcionado para um público muito restrito, muito pequeno da população. O movimento pentecostal, principalmente o movimento pentecostal assembleiano, chega e desde o início foi um movimento missionário de propagação da fé. O movimento pentecostal assembleiano, ele se derramou para fora de todos os odres institucionais. Por quê? Porque era um movimento que não tinha templo, era um movimento que não tinha estrutura, era um movimento que não tinha dinheiro, era um movimento que não tinha catedrais, era um movimento que não tinha grandes lugares de ajuntamento como tem hoje. E como que esse movimento se propagou? Vou mostrar para você como que esse movimento se propagou de maneira tão intensa no Brasil, a ponto de alguns escritores dizerem, eu li certa vez alguém dizendo, qualquer lugar do Brasil, alguns anos atrás, né? Em qualquer lugar do Brasil que você chegar, você vai encontrar uma igreja católica, um bar com a placa da Coca-Cola e pode procurar que você vai achar uma Assembleia de Deus. Em qualquer lugar do Brasil, porque a fé pentecostal assembleiana, ela se espalhou em lugares que inclusive o governo não consegue chegar, as igrejas estão presentes ali, atendendo as pessoas, ajudando e encorajando. Agora preste bem atenção, o que tornou esse movimento um movimento de propagação exponencial da fé? Primeiro, todo crente assembleiano se via como um missionário. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um sistema de consumidor de culto. Há muitas pessoas que hoje estão presentes nas nossas igrejas, muitos membros, infelizmente, que fazem parte desta nova geração, não é, de assembleianos, que querem apenas vir para o templo, vir para o espaço de culto, sentar-se, ouvir uma pregação, um ótimo louvor, e se não ouvir um louvor que gosta, uma pregação que não desceu bem, já reclama, fica insatisfeito, e se não estiver satisfeito, obviamente que tem uma infinidade de lugares aonde essa pessoa pode ir. Agora, nós precisamos resgatar essa essencialidade, queridos. E eu quero falar com você aí que é pentecostal, principalmente você que é da Assembleia de Deus e você que é membro aqui da Assembleia de Deus de Gramado. Ser pentecostal e assembleiano é ser missionário. É uma contradição ser pentecostal assembleiano e não pregar o evangelho para as outras pessoas. E não amar a obra de Deus, a obra missionária. E quando estamos falando de obra missionária, é na cidade e até os confins da terra. Essa é uma das essencialidades da igreja. Segundo lugar, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, poderia se iniciar um ponto de pregação. Enquanto em muitas das igrejas já existentes no Brasil, os únicos lugares aonde se celebrava um culto era dentro dos templos, irmãos, aqueles que são assembleianos há mais tempo sabem disso, que a grande maioria das nossas igrejas, elas nasceram debaixo de árvore, nasceram em lugares
em terrenos baldios, que eram utilizados ali para realizar culto. Milhares dos nossos templos, das nossas igrejas, começaram. Hoje nós vemos muitos templos bonitos sendo construídos, mas milhares de igrejas iniciaram com pontos de pregação. Sabe aonde? Nas casas. Nas casas. Eu aceitei a Jesus no ano de 1991. Eu morava numa fazenda no interior do estado do Paraná. E ali na minha casa, eu morava com os meus pais, meus avós também moravam ali, era uma casa bem grande. E nós tínhamos toda semana um culto na nossa casa. Um culto na nossa casa. E que o meu primeiro pastor, um dos meus tios, que era presbítero da época, o meu primeiro pastor, pastor Vanderlei Flora, que hoje é pastor na Assembleia de Deus na cidade de Cambé, no estado do Paraná, eles iam ali toda a semana e nós convidávamos o pessoal da fazenda, os moradores, os trabalhadores, tanto da fazenda quanto da redondeza, e eles se reuniam ali na nossa casa. Era feita na varanda da nossa casa. E eu me lembro até hoje. O meu avô, a minha avó, os meus pais, não é? Eu ainda era um adolescente de 13 anos de idade, os meus irmãos menores, ali estava a nossa família e Deus foi realizando uma obra extraordinária. Eu, quando aceitei a Cristo como Salvador, não foi num templo, não foi num culto, não foi num congresso, foi ali na área da minha casa. Depois que o culto terminou, eu cheguei para o meu tio, chamado Raimundo, que na época era um presbítero, e disse para ele que eu queria aceitar a Jesus, e ali, ajoelhado na área da minha casa, eu aceitei a Jesus como Salvador. Isso era uma coisa natural para o movimento pentecostal assembleiano no seu nascedouro. Em qualquer lugar aonde se abrisse uma oportunidade, estávamos falando de Jesus. E eu iniciei o meu trabalho, o meu ministério nas fazendas, nas beiras de rio ali, nas casas que moravam, nas casas ribeirinhas, vamos assim dizer, em muitas colônias sem energia elétrica. Muitas vezes nós tínhamos que acender algumas lâmpadas ali ligadas na bateria do trator. Nós íamos nos cultos de trator. Quando eu começo a olhar para tudo isso, eu começo a ver que para nós era muito natural, era isso que nós entendíamos que era ser igreja, e isso se tornou essencial para a propagação do Evangelho no Brasil. Terceiro lugar, as igrejas iam se formando de maneira orgânica. À medida que pontos de cultos iam iniciando, pessoas iam aceitando a Jesus, igrejas iam se formando, congregações eram sendo abertas e o trabalho ia se espalhando. Terceiro impacto que o movimento pentecostal trouxe para o contexto brasileiro não foi só impacto sobre a fé cristã ou a fé evangélica, mas também o impacto social no Brasil. Se você não sabe, o movimento pentecostal assembleiano não foi importante somente para o contexto religioso, mas também no aspecto social. Eu vou trazer para você aqui 3 razões para isso. Primeiro, foi um movimento que emergiu, que surgiu, que se levantou na base entre os pobres e os excluídos da sociedade brasileira. O movimento pentecostal. E eu vou dizer para você uma coisa aqui agora, e eu não tenho tempo aqui de dizer para você quantas fontes, não é? Eu pesquisei para chegar a esses dados, mas qualquer sociólogo sério que estuda o impacto do movimento pentecostal no aspecto social no Brasil, se ele for sincero, ele tem que reconhecer: o movimento pentecostal no Brasil, se não for o principal, foi um dos principais responsáveis pela inclusão de milhões de brasileiros excluídos no Brasil. Nenhum programa político, ideológico, de direita ou de esquerda, incluiu tanta gente excluída no Brasil do que o movimento pentecostal. E eu vou mostrar para você, porque foi um movimento que se aproximou das camadas mais pobres da sociedade. Tanto que por muito tempo,
no contexto do Brasil, no contexto evangélico, no contexto também brasileiro, ser pentecostal era sinônimo de ser pobre. Por muito tempo a Assembleia de Deus ela foi vista de maneira, ela foi marginalizada no Brasil, porque ser assembleiano é ser pobre, é ser retrógrada, é ser sem educação, sem instrução, pessoa ignorante. Por quê? Porque foi uma igreja que nasceu nas bases das massas excluídas, ok? Da sociedade brasileira. Então, quando hoje eu vejo movimentos sociais arrogando para si o mérito de ter sido agentes de transformação, eu digo, pera lá, vamos voltar um pouquinho na história e vamos rever alguns fatores também, ok? Então, por muito tempo, nós fomos marginalizados, não é? Fomos pessoas que fomos tratados, sim, com preconceitos, fomos. O movimento pentecostal assembleiano foi tratado muitos anos com preconceito, porque ser assembleiano e ser pentecostal é sinônimo de pobre, de ser pobre, isso é religião de pobre. Hoje mudou, muitos dos filhos daqueles pobres, aí é que eu vou dizer para vocês, muitos dos filhos, a maioria deles, por causa da visão que o Evangelho trouxe, começaram a crescer, começaram a estudar, começaram a se formar e hoje são pessoas formadas nas mais variadas áreas acadêmicas ou de conhecimento que tem no Brasil e tem no mundo. Foi um movimento que se tornou um ambiente de recomeço para muitos migrantes que vieram da área rural para a área urbana. Você sabe que o momento em que o movimento pentecostal mais cresceu no Brasil foi o momento em que as grandes massas brasileiras, na década de 60 e 70, foram expulsas do sítio, da área rural e foram para a cidade. Porque a mecanização da área rural, a tecnologia que deixou um monte de gente desempregada na área rural e tiveram que ir para a cidade. Sabe qual foi um dos primeiros lugares aonde essas pessoas foram acolhidas e abraçadas? Nas igrejas pentecostais. Ali eles começaram a ser abraçados, a serem acolhidos, a serem hospedados na casa de seus parentes que já estavam na cidade e milhares deles já eram crentes de igrejas pentecostais. Foi no contexto de igrejas pentecostais que eles começaram a serem recebidos, receberam uma mensagem de esperança através do Evangelho. Muitos ali começaram a trabalhar por empregos que foram conseguidos e indicados pelas redes de relacionamento, podemos dizer, as redes sociais de contato da época. Foi isso que aconteceu. As igrejas pentecostais foi um dos primeiros lugares aonde os que foram expulsos do campo e vieram para a cidade se sentiram acolhidos. E um outro fator, a espiritualidade pentecostal contribuiu para o aumento da autoestima dos marginalizados e excluídos. Pessoas que eram pobres, pessoas que não viam perspectivas, pessoas que saíram do sítio e vieram para a cidade sem saber o que lhe esperava, ouviram a mensagem do Evangelho dentro do contexto de igrejas pentecostais. E dos pontos da mensagem pentecostal é: você pode ser salvo por Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você consegue vislumbrar e você consegue imaginar o impacto disso para uma pessoa que se sente um nada e de repente ela é habitada, ela é cheia da presença de Deus. Uma pessoa que é excluída por tudo e por todos é uma pessoa que agora Deus vem morar dentro dela. E ela pode ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Isso faz com que ela venha romper com qualquer tipo de impacto que o preconceito social pode ter na vida dela. Porque afinal de contas eu não preciso de valorização humana. Porque primeiro Jesus me amou tanto que morreu na cruz por mim.
Segundo lugar, o Espírito de Deus está dentro de mim, então eu posso sair dessa condição que eu estou e ser em Cristo Jesus mais do que vencedor. Você quer uma mensagem mais poderosa? É que nem uma bomba atômica, quebrou tudo. E fez com que essas pessoas se sentissem empoderadas por Deus para superar os seus sofrimentos e sobreviverem diante das tragédias da vida que eles já enfrentavam. Letra B, foi um movimento de valorização dos negros, que era um outro grupo marginalizado e ainda é no Brasil. Então, quando nós vemos movimentos no Brasil, não é, arrogando para si também o direito, não é, de defender vamos dizer assim, as minorias e arrogando, dizendo que são os únicos que defendem, não é, a minoria preta ou negra no Brasil, nós temos que voltar para a história e temos que ver, e não é só na história, é sociologicamente provado que foi nas igrejas pentecostais que a grande massa de negros no Brasil encontrou um espaço para serem também valorizados e usados por Deus. Tem um pastor, que eu entrevistei ele o ano passado, ele escreveu uma tese, a tese dele de mestrado, se não me engano, se tornou um livro, e ele é negro, e ele diz, sou negro, filhos de negros, meus pais assembleianos. E ele diz, o movimento pentecostal é a religião mais negra do Brasil. A religião que reúne o maior número de negros no Brasil é o pentecostalismo. É provado cientificamente, como está muito usando hoje, não é esse termo, é provado sociologicamente. Por que isso? Por causa da espiritualidade e da maneira como o pentecostalismo ele aborda o coração das pessoas. E de certa maneira, o movimento pentecostal ele é um movimento feminino, porque desde o início até hoje as mulheres ela tem papel fundamental, tanto na fundação do movimento pentecostal, tanto nos Estados Unidos, porque um dos valores da fé pentecostal é o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas estranhas. A primeira pessoa do movimento pentecostal contemporâneo lá nos Estados Unidos a receber o que nós pentecostais chamamos de batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, foi uma aluna de um seminário teológico, Agnes Ozman. A primeira pessoa a falar em línguas estranhas dentro do movimento pentecostal assembleiano no Brasil foi uma irmã, a irmã Celina Albuquerque. E ao longo da história do movimento pentecostal, as mulheres sempre estiveram presentes, realizando trabalhos extraordinários dentro dos contextos das igrejas, dentro do aspecto social, e até hoje, e talvez mais do que nunca, hoje as mulheres elas têm protagonismo dentro do movimento pentecostal assembleiano, sem precisar aderir a feminismos radicais, sem precisar ficar levantando bandeiras. Elas são protagonistas, hoje mais do que nunca, dentro deste movimento, ok? Então eu gostaria de trazer essa palavra para que você conhecesse um pouco do que faz parte do movimento pentecostal. Infelizmente, o pentecostalismo assembleiano tem se distanciado em muitos dos aspectos desse DNA, à medida que o tempo vai passando, as mutações vão acontecendo, por isso nós precisamos resgatá-lo cada vez mais, essa essência, para não perdermos a nossa essencialidade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.